partir do momento que a gente se posiciona espiritualmente falando, os nossos filhos vão reconhecer o posicionamento e vão seguir o posicionamento. Não porque você exigiu, mas porque eles são filhos, eles agem pelo que eles veem, não pelo que a gente aponta. Então, nós precisamos ser referência na vida dos nossos filhos nessa questão espiritual. Então, assim, filho, vai ler a Bíblia, sendo que ele não vê você lendo a Bíblia. Filho, vai orar, sendo que você não ora. Filho, você precisa reconhecer Jesus como, né, o Deus da sua vida, você tem que ter uma presença maior, você tem que ter intimidade com Deus, sendo que você não tem. Então, assim, a referência que a gente precisa ser, isso é inegociável, né? O posicionamento nosso na parte espiritual é de extrema relevância na vida de uma criança. E eu falo muito isso até porque a minha mãe foi uma mãe que ela não, assim, nessa parte, ela não tinha se posicionado na parte espiritual. E Deus teve uma compaixão por conhecer o coração dela também, eu acredito muito. E pelo propósito que ele tem na vida de nós, né, das filhas e tal, das minhas irmãs. Mas, por exemplo, a minha mãe, ela foi uma mulher que ela falava, não, vocês podem decidir o que vocês querem seguir, né? O que vocês querem fazer, que essa parte espiritual. Por quê? Porque minha mãe não era uma mulher posicionada nessa área. Porque ela viveu um trauma dentro da igreja e ela não queria que nós vivêssemos. Você vê o tanto que é importante a identidade, né? O tanto que é importante a gente saber quem nós somos e cuidar nisso, os bloqueios. E pela misericórdia de Deus, né? Nós fomos pelo caminho dessa parte espiritual, né? De buscar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. E quando a minha mãe, eu já ia para a igreja, minha mãe me deixava na porta da igreja quando eu era criança, a gente tinha uns 13 anos, minha mãe me deixava na igreja todo domingo, eu ia sozinha para a igreja. E quando a minha mãe começou a buscar esse Deus, né, de verdade, assim, de convicção, um dia ela chamou a gente, me chamou e me pediu perdão, sabe? Porque ela não tinha dado direcionamento espiritual para nós que ela deveria. Então ela nos pediu perdão, porque ela precisava direcionar a gente, né? E isso mudou muito a trajetória de toda a minha vida. Tem muita gente que me pergunta assim, Marielle, como que foi isso? Por que você estudou tão nova para criar seus filhos? Por que isso é muito diferente na sua vida? Né? O Marcelo, meu marido, mesmo fala para todo mundo que eu estudo sobre criação de filhos antes de me casar. E é verdade. Porque foi por conta desse posicionamento da minha mãe. Quando a minha mãe me pediu perdão, eu falei assim, os meus filhos não vão precisar da mãe deles viver a fase adulta para ver algumas consequências. Eu não vou arriscar a vida dos meus filhos nesse ponto, né? Porque, na verdade, a minha mãe, eu não sinto que ela arriscou as nossas vidas, mas porque ela não sabia, porque ela não conhecia esse Deus. Mas a partir do momento que ela conheceu esse Deus, não só de ouvir falar, mas de viver, aí ela realmente entendeu. Então, assim, eu falei, esse perdão da minha mãe mudou a minha vida, porque esse perdão da minha mãe que ela me pediu foi quando eu era solteira ainda. Eu tive essa oportunidade. E eu falei, nossa, eu preciso agilizar nisso, porque meus filhos não vão precisar de viver na fase adulta para poder um dia pedir perdão para eles, porque eu não me posicionei. Então, eu preciso me posicionar agora. Eu me posicionei como mãe antes de ser mãe. Porque eu me posicionei em Deus. Né? Então, assim, o posicionamento da maternidade, ela começa antes de sermos mães.